E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te ajudar na química. Você tem que fazer as pazes com essa matéria. Chega dela ficar pegando no seu pé na sua prova aí da escola, no seu vestibular. Está na hora de fazer as pazes com a química. E nesse canal, essa é a nossa sugestão. Você aprender a química de uma maneira mais didática, mais fácil e mais prática, ok? Bom, pessoal, eu já tinha conversado com vocês aí num vídeo, né? O vídeo de estreia, o vídeo de anúncio, sobre a maratona Pelúcio, a maratona PSS UEPG de Química. Se você é aluno do primeiro ano, essa é a sua aula. Essa é a aula inaugural sua. O que acontece? Nós vamos conversar sobre o que nessa videoaula, professor? Simples. Não tem como a gente começar já a falar de teoria, resolver questão, fazer um monte de coisa, se primeiro a gente não conversar sobre o que mais cai nessa prova. Você precisa, antes de resolver questões e estudar de fato ali, ver questões, teoria e tudo mais, antes de começar tudo isso, a gente precisa entender o que mais cai nessa prova. E é exatamente o objetivo dessa primeira aula. Então, teremos uma aula dessa para o segundo, PSS2, e uma aula dessa para o terceiro, PSS3. Essa é específica para a galera do primeiro ano, PSS1, beleza? Bom, pessoal, olha só o que eu fiz. Eu peguei as provas de 2014 até 2019, 6 anos, 6 provas. E eu garimpei, gente, como eu falei naquela aula inaugural. Eu garimpei essas 6 provas do primeiro ano. Questão a questão, alternativa a alternativa. Buscando conteúdo, buscando exatamente o que essa prova cobra. E com o resultado, eu construí um gráfico, certo? Acho que a análise gráfica nada melhor do que um bom gráfico para a gente analisar o que realmente essa prova PSS1 vai cobrar de você. Então, olha só, gente, vamos observar dos percentuais menores, né, os conteúdos com menor percentual, até o rei deles, né, professor? Isso. Até aquele que eles mais cobram, até aquele que é a paixão deles, né, professor? Isso, é a paixão do PSS1 de Química. Então, vamos lá, gente, olha só. O conteúdo que, entre aspas, tem uma percentual menor é o conteúdo matéria, estrutura da matéria, com quase aí 3%, né? 2,8%. O professor explica melhor como assim estrutura da matéria. Bom, algumas questões elas precisam, né? O aluno precisa desenvolver, ele precisa entender, por exemplo, estados físicos, aquela visão sobre a parte microscópica, como que é o estado sólido, líquido, gasoso, né? As partículas estão mais juntas, mais aglutinadas, no caso do estado sólido, no caso do estado gasoso, as moléculas estão mais afastadas, né? Tem todo aquele negócio. Então, essas questões que envolvem a questão dos estados físicos e também, principalmente, aí, as propriedades físicas das matérias. Por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, né? O ponto de congelamento, ponto de fervura das substâncias, certo? Então esses são os assuntos principais que essa prova traz em relação à estrutura da matéria. O que acontece? Na prova de 2019, realmente foi uma questão específica sobre propriedade física da matéria, certo? Uma questão puramente sobre esse assunto, ponto de fusão, ponto de ebulição. Um exercício muito clássico, a gente vai resolver ele até na parte aí da resolução de algumas questões, né, em próximas aulas, e ele tratava exatamente isso, ponto de fusão, ponto de ebulição. No mais, esse conteúdo estrutura da matéria, ele pode ser apresentado em algumas alternativas, aonde o aluno precisa saber sobre os estados físicos e ponto de fusão e ebulição, praticamente. Beleza? Então, por isso que ele tem um percentual menor. A abordagem dele puramente não tem tanta atuação, tanta força assim na prova. Mas ele sempre está nas entrelinhas das questões. Por isso que eu coloquei a estrutura da matéria aqui. Bom, outra matéria que já sobe um pouquinho de patamar é a questão das ligações químicas. Ligações, gente, aquelas clássicas. Ligação metálica, ligação covalente, ligação iônica, certo? Metálica, covalente e iônica.
Bom, o aluno precisa entender muito bem as ligações, porque praticamente o próximo conteúdo que a gente vai ver, que significa a geometria das moléculas, a polaridade, as interações moleculares, precisam desse conteúdo. Eles gostam de cobrar a questão de dissociação iônica, certo? A questão da dissociação está sempre presente nessa prova quando cobra o assunto ligação. Então o aluno precisa entender bem essa separação dos íons em água. Eles gostam de trazer isso e nada melhor do que a gente entender bem o conceito de ligação iônica. Ligação covalente, gente, você precisa dominar muito bem esse conteúdo, porque ele é um pilar para o próximo conteúdo que a gente vai ver ali, que no caso as moléculas, certo? E olha só, gente, subindo aí uma nova escada de conteúdo, com 14%, né, as ligações aí tá entre 11% da prova. Atomística, a estrutura da matéria, com 14%. Professor, o que é... opa, gaguejou aqui. O que é atomística? O que é essa parte da química? Estrutura do átomo, certo? A estrutura do átomo. Então nós vamos entender ali a questão do núcleo, principalmente aquela questão de número atômico, o número de massa, isótopo, isótono, isóbaro. Sempre cai. É um assunto que sempre está presente. Sempre vai ter ali um exercício, pode haver, né? Mas sempre vai ser um exercício presente nesse vestibular, ok? Então, atomística, estrutura da matéria, a parte do núcleo aí e também a eletrosfera, certo? Essa prova, ela gosta de cobrar um pouco ali sobre aquela questão da configuração eletrônica pura, o diagrama energético. Por exemplo, um pouco de números quânticos, eles gostam de cobrar, não tão aprofundado assim, já cobraram mais aprofundado, mas nós precisamos ter uma noção boa sobre números quânticos, principal, secundário, magnético, aquele lá, toda aquela turminha lá, que é um pouquinho chato, mas cai nessa prova, beleza? Bom, gente, subindo mais uma escada, nós entramos nas moléculas, com 18%. Como eu falei para você, moléculas, ela tá junto aí com ligações, não tem como você entender. Mas, professor, primeiramente, o que é esse negócio de moléculas? Eu abreviei aqui, né? O assunto que eu coloquei aqui para moléculas seria geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares. Como esses três assuntos englobam as moléculas, eu chamei esse conteúdo aí de moléculas, beleza? Bom, pessoal, o que acontece? Não tem como você saber geometria, não tem como você ir para polaridade e muito menos para forças intermoleculares se você não tem uma ideia de ligação covalente boa na sua formação, certo? Por isso então que vai ter reservado, ok? Primeiro vai vir um assunto de ligações, depois nós vamos para os assuntos de moléculas, para que tenha um sentido lógico de construção dos conhecimentos, beleza? Geometria, gente, eu acho um assunto muito complexo, é um assunto bem complicadinho, certo? Por isso nós vamos resolver as questões que falam exatamente desse assunto. Muitas delas às vezes estão ligadas com ligação iônica, ok? Então aqui, ó, vocês já esperem isso daqui, ó. É só pegar uma caneta aqui, ó. Isto. Ó, eu sempre vi cobrar questões envolvendo as moléculas de maneira única. Tem questões que são, tipo assim, somente as moléculas. Mas já vi muita questão cobrando as forças intermoleculares com as ligações, geometria com as ligações, polaridade com as ligações. Então se prepara, porque esses dois assuntos às vezes se conversam muito bem nessa prova. Beleza? Eles gostam de unir ali nas alternativas esses conceitos. Bom, então já falamos aqui da estrutura da matéria, as ligações, atomística e moléculas. Aí nós vamos entrar num assunto que, gente, aqui começa os amores dessa prova, do PSS. A parte de inorgânica, certo? Professor, como assim inorgânica? Aquela química inorgânica de ensino médio. Ácido, base, sal, óxido. As nomenclaturas, nós vamos ver, gente, sempre eles gostam daqueles rodapé de apostila, sabe? Aquelas pegadinhas clássicas. Eles gostam desses assuntos, certo? Principalmente nomenclatura desses compostos e identificação, certo? Ano passado eu passei para meus alunos
que eu estava sentindo um cheirinho de identificação de funções. Eles davam lá várias sequências de substâncias e pedia para você analisar qual era ácido, qual era base, qual era sal, qual era óxido, e foi exatamente isso. Uma questão de identificação de funções inorgânicas na prova de 2019. Gente, mas só cai exatamente isso, ácido, sal, óxido e base, professor? Não. Cai também a questão das reações inorgânicas, certo? Dupla troca, simples troca, análise, síntese, aquelas reações clássicas, beleza? 25% da prova, gente, 25, praticamente aí é muita coisa para uma prova que normalmente tem 5 questões, né? Então olha só, 25%, então garantido vai ter ali alguma coisa aí de inorgânica nessa prova. E vamos para o rei dos conteúdos, né, professor? Aquela que ela ama de paixão. Exatamente. Tabela e configuração eletrônica. Com 28% que sempre está presente de abrangência aí nessa prova. Professor, mas espera aí. Você acabou de falar para a gente que configuração eletrônica aqui não está dentro de atomística? Não estou entendendo muito bem essa questão. O que acontece, gente? Configuração eletrônica de maneira pura, tá aqui em atomística, beleza? Então, a configuração eletrônica pura, um pouquinho lá de números quânticos, tá aqui em atomística. Aqui nesse assunto, que engloba quase aí, ó, 28% dessa prova, né, mais até que isso, é a configuração eletrônica junto com a tabela periódica, certo? Então, as propriedades periódicas, a tabela periódica, a estrutura, em qual família, em qual período, essas são as informações que o aluno precisa retirar da configuração eletrônica. Então, por exemplo, se ele te der um átomo que tenha um átomo X, eles gostam de pegar esses elementos genéricos, né? E sei lá, o número atômico dele é 20. Aí ele pode perguntar para você um monte de coisa. Esse elemento está no quinto período, está no quarto período? Esse elemento é metal alcalino terroso? Ele faz parte dos elementos de transição? Esse elemento, que mais que ele pode perguntar? Pode perguntar um monte de coisa, quantas camadas ele tem, certo? Esse elemento X, aí eles comparam com um elemento Y, que tem, sei lá, 12 de número atômico. Eles comparam qual deles, o elemento X tem maior raio atômico que Y, maior energia de ionização, e assim vai. Então, gente, essa parte você precisa deixar, tipo assim, anotado no caderno, anotado no guarda-roupa, anotado na testa, anotado, sei lá, no cachorro, mas anote esse conteúdo, gente. É sempre presente, sempre ele cai nessa prova do PSS do primeiro ano. Tabela periódica de configuração eletrônica. Até porque a configuração, ela é o mapa perfeito para eu entender esse elemento dentro da tabela. Então, gente, nós vamos dar uma olhada aí, né, um olhar para a tabela e configuração eletrônica de maneira mais carinhosa, né, com mais atenção, resolvendo exercícios sobre isso. Bom, pessoal, então aí fechamos os principais assuntos do PSS do primeiro ano, ok? Tabela e configuração eletrônica, primeiro lugar. Segundo lugar vem a química inorgânica. Depois nós vamos para a parte ali, né, das moléculas. Depois nós vamos para a atomística, ligações e a estrutura da matéria, certo? Com o menor percentual, justamente que ela está dentro das outras questões. O aluno precisa ter uma noção muito boa sobre os estados físicos e a propriedade física da matéria. Beleza? Bom, pessoal, sabendo desses conteúdos, nós podemos então, de fato, entrar na nossa maratona PSS UEPG de Química. Então, pessoal, acompanhe a próxima videoaula, porque nós vamos dar início a essa maratona Pelúcio de Química. Conto com você. Compartilha esse vídeo, gente. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Se você... Gente, eu vou contar um segredo aqui, ó. Segredo que a Federal do Paraná não me escute, que a UEPG não me escute, que a UEM não me escute, que a UEL não me escute, porque eu vou te contar um segredo. Se você se inscreve nesse canal, olha,
é garantida. Você já está dentro dessas universidades. Não tô brincando, gente. É um segredo fatal dessas universidades. Se inscreveu no Química Pelúcio, tá dentro das universidades, certo? Eu dou um jeito, assim, né? Aquele negócio, né, professor? Aquele negócio, né? Aquelas coisas que ficam entre linhas, né? Que ninguém conta. Exatamente, mas eu vou descancarar a verdade aqui. Se inscreveu no Química Pelúcio, tá dentro das universidades. Né, professor? Não acredito muito bem nisso. Mas eu sei que você vai se inscrever. Compartilha, gente. Compartilha esse vídeo com o seu amigo do primeiro ano, com o seu amigo de sala, sabe? Aquele que vive andando com você lá no recreio, que você fica perturbando lá os professores com ele. Manda pra ele lá esse vídeo, coloca juízo na cabeça dele, manda ele assistir o professor Pelúcio aqui e vai ser sucesso em química, beleza? Então, pessoal, conto com vocês até a nossa primeira aula da maratona PSS, o EPG de Química. Até lá!